Ok, a pandemia era algo que ninguém podia prever no início de 2020, tirando talvez o Bill Gates. We've actually invested very little in a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic. Então era normal a galera não saber exatamente o que fazer, afinal não tinha mesmo muita informação. O que os médicos sabiam de início é que era um coronavírus transmitido pelo ar e que era um vírus muito parecido com o vírus da SARS, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, que foi uma epidemia que aconteceu lá na Ásia no início dos anos 2000. Já próximo do final do ano, os cientistas sabiam o suficiente sobre o vírus e a doença para começar a produzir vacinas. Vários laboratórios ao redor do mundo ainda estão trabalhando nisso. Inclusive, na virada do ano, várias pessoas já estavam até sendo imunizadas. Mas algumas pessoas começaram a desconfiar, porque as vacinas que já estão sendo usadas e já têm a eficácia comprovada, demoraram muito mais tempo para serem produzidas. Agora a gente já está com mais de um ano de pandemia. E com a polarização política, a politização da crise sanitária no país, e o discurso, no mínimo confuso, do governo brasileiro sobre o combate ao Covid-19, era só questão de tempo para boatos e notícias falsas começarem a circular aí no WhatsApp e na internet no geral. Como nesse momento as vacinas são a nossa maior esperança para voltar à vida normal, nós aqui do Política Sem Textão resolvemos usá-las como tema para estrear o nosso mais novo quadro aqui do canal, o Exposed. Quer saber se a mensagem que o seu tio mandou no grupo da família falando mal das vacinas é verdade ou não? Fica aqui que eu vou te mostrar. Bom, para começar, vamos entender como é que uma vacina funciona. Porque é importante saber isso para entender por que algumas das notícias falsas que eu vou citar aqui estão erradas. Em qualquer lugar do mundo, a gente vai encontrar vírus, bactérias, fungos e outros germes que podem nos infectar e nos deixar doentes. Esses são chamados de agentes patogênicos. Para lidar com eles, o nosso corpo ativa o chamado sistema imunológico, que age justamente para identificar e combater esse corpo estranho. Nesse processo são produzidos os chamados anticorpos, que são os responsáveis por atacar qualquer corpo estranho ao nosso organismo. Alguns deles, os famosos IgGs, ainda continuam no nosso corpo depois que a gente melhora para formar uma memória imunológica. Ou seja, se o nosso corpo entrar em contato com esse mesmo germe de novo, a produção de anticorpos é muito mais rápida e eficiente. Na prática, eles servem para evitar que a gente fique doente. E é justamente para isso que a vacina serve, para estimular o corpo a produzir anticorpos. Assim, você não fica doente ou pelo menos tem uma versão mais leve da doença se pegar o germe ativo. Há diversas maneiras para se conseguir isso. E as várias vacinas contra o coronavírus que estão sendo distribuídas ou então em desenvolvimento pelo mundo usam um método diferente. Aqui no Brasil, a gente tem pelo menos 4 vacinas aprovadas. A Coronavac, que foi desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac e é produzida aqui no Brasil pelo Instituto Butantan. A Covishield, que foi desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com o laboratório britânico AstraZeneca e é fabricada aqui no país pela Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. A Comirnaty. Muito estranho. A Comirnaty, desenvolvida pela farmacêutica americana Pfizer e pelo laboratório alemão BioNTech. E a Janssen COVID-19 Vaccine, a vacina da Johnson & Johnson. Nome super criativo, eu sei. Como eu falei, cada uma tem um método diferente de imunização. A Coronavac, que é a mais usada no país até agora, usa o SARS-CoV-2 inativado, ou seja, é usado o vírus inteiro morto. As vacinas contra a gripe e contra a poliomielite são alguns exemplos de vacinas que usam essa mesma tecnologia. A Covishield, da Oxford AstraZeneca, usa o chamado vetor viral. Nesse caso, é usado um adenovírus de chimpanzé enfraquecido em laboratório que contém algumas partes do coronavírus. Assim, ele acaba ativando o sistema imunológico e não pode causar a doença. A vacina contra o Ebola é um exemplo que usa essa tecnologia também. A vacina da Janssen, da Johnson & Johnson, usa um vírus do resfriado comum que funciona de forma parecida com a de Oxford. A novidade no rolê é a tal da Comirnaty. Não, pera. Comirnaty.
Eu não consigo pronunciar esse nome direito, velho. Enfim, a vacina da Pfizer. Essa vacina é um pouco diferente porque ela é uma vacina gênica de RNA mensageiro. Não, ela não modifica o nosso DNA nem faz nada parecido. Deixa eu explicar como é que funciona. Os cientistas identificaram a parte do código genético do coronavírus que é responsável pela produção da espícula, que é um dos antígenos do coronavírus. Espícula ou spike, tanto faz. A partir disso, os cientistas produzem um RNA mensageiro, um mRNA, em laboratório e eles injetam isso no nosso corpo para que as nossas próprias células produzam essa proteína da spike. Depois de produzida, essa proteína é expelida pela nossa célula e acaba caindo no nosso sangue, o que acaba ativando o nosso sistema imunológico e ativa a produção de anticorpos. E como ela é totalmente sintética, não tem chance nenhuma de a pessoa ficar doente depois de tomar a vacina. Eu sei que falei um monte de termo diferente aqui, mas o princípio é sempre o mesmo: estimular o corpo a produzir anticorpos para, assim, combater o coronavírus real mais facilmente se a gente se infectar depois. Apesar disso, ainda tem muita gente que não acredita ou resolveu politizar a vacina, né, dizendo que quem a defende é de uma ideologia política ou outra. Eu não vou falar disso aqui, mas essas foram algumas das razões para os fabricantes de fake news começarem a espalhar boatos e desinformação por aí. Vamos falar de algumas fake news que bombaram recentemente? Vamos começar com as fake news que dizem que as vacinas podem matar. A primeira é essa aqui, que afirma que as vacinas contra a Covid-19 podem gerar uma reação letal em 30% dos imunizados até 3 meses depois de aplicadas. O argumento dessa fake news é de que as vacinas podem gerar reações adversas graves, como uma tempestade de citocinas. Só que os especialistas e médicos entrevistados pelas agências de checagem afirmam que essas reações só acontecem se o corpo tiver contato com o coronavírus ativo. Como a gente viu, não é o caso das vacinas contra a Covid. Outras notícias falsas usam dados manipulados de forma enganosa. Essa aqui, por exemplo, supostamente usa dados da Anvisa para provar que as vacinas foram causas de várias mortes pelo país. Mas a agência de checagem aos fatos foi falar com a própria Anvisa e a agência desmentiu na hora. A agência disse que sim, o sistema usado por esse boato é realmente dela, mas ela disse que é uma plataforma em que qualquer pessoa pode mandar relatos de reações adversas das vacinas e não precisam apresentar prova nenhuma. Então não tem como comprovar de que esses relatos são verdadeiros. Há também outras supostas notícias de mortes causadas pelas vacinas, como essa aqui de um bebê de 2 anos que teria morrido durante testes da vacina da Pfizer, ou essa aqui desse socorrista no Rio de Janeiro que morreu depois de tomar a Coronavac, ou dessa idosa de 72 anos que também morreu depois de tomar uma vacina. Primeiro, o caso do bebê. A Pfizer realmente está fazendo testes com crianças entre 6 meses e 11 anos, mas até agora não foi registrado nenhum tipo de morte ou reação adversa. No caso da idosa, a mentira é maior ainda, porque na verdade essa morte aconteceu em 2018, depois que ela tomou uma vacina contra H1N1, que é a vacina da gripe, e mesmo assim a causa da morte dela foi um infarto agudo no miocárdio, que não tinha nada a ver com a vacina. A situação do socorrista também foi parecida, ele também morreu de um infarto no miocárdio que não tinha relação nenhuma com a Coronavac. Esse próximo bloco junta várias delas que afirmam que as vacinas contra a Covid podem causar efeitos colaterais gravíssimos. Já vou dar um spoiler, nenhuma delas foi comprovada ainda. Sabe o que já foram comprovadas? As sequelas causadas pela Covid-19 que podem durar para o resto da vida. Essa outra notícia falsa começou a circular em janeiro e dizia que enfermeiras de um hospital de Paraty, no Rio de Janeiro, tinham passado muito mal e precisaram ser internadas depois de tomar a Coronavac. O problema dela é que a própria prefeitura do município desmentiu esse boato logo de cara e disse que as enfermeiras que aparecem na imagem nem são do hospital que é citado. Outra fake news que também circulou em janeiro dizia que a Pfizer tinha admitido que a vacina dela podia causar malformação em fetos. A farmacêutica nunca disse isso. O que acontece é que a Pfizer tem um protocolo que todos os voluntários de pesquisa precisam seguir. Basicamente, quem participar é obrigado a usar métodos contraceptivos durante todo o período de testes. Isso não tem nada a ver com malformação de fetos. Isso é só um protocolo comum da empresa no caso de pesquisas de vacinas e medicamentos
que não prevêem a participação de gestantes. Então isso é justamente para evitar que as participantes mulheres acabem ficando grávidas no meio do período de testes. Aliás, vale ressaltar que atualmente a vacina da Pfizer já é considerada segura para a imunização de gestantes. Essa aqui, por exemplo, falava que tem um estudo que comprova que a vacina da Pfizer pode gerar doenças degenerativas como Alzheimer. Nenhum estudo provou qualquer tipo de efeito colateral desse gênero. Esse artigo que foi citado na fake news não tinha base científica nenhuma e foi inclusive publicado numa revista americana de qualidade duvidosa, então não dá para confiar. E recentemente também começou a circular um boato aí dizendo que a vacina da AstraZeneca pode gerar trombose em todos os vacinados. Sim, houve casos de trombose entre pessoas que foram imunizadas com a AstraZeneca, mas foram só 4 casos em 1 milhão. Sabe qual é a proporção disso? É de 0,0004% dos vacinados. Sabe qual é a proporção de pacientes com Covid que tiveram trombose? 165 mil em 1 milhão. E aí, qual que é mais arriscado? Bom, esse vídeo já tá ficando meio longo, mas ainda tem 2 fake news que vale a pena citar aqui. Essa primeira é até meio antiga já, porque ela começou a circular com o desenvolvimento da Coronavac e dizia que essa vacina teria um chip do governo chinês para controlar todas as ações da população mundial. Essa história evoluiu agora para dizer que, na verdade, é a vacina da Pfizer que vai ter um chip da Microsoft que supostamente agiria para amenizar os efeitos colaterais. Olha, eu adoro ficção científica, mas chama ficção por um motivo. A própria Pfizer já desmentiu essa maravilha da tecnologia aí. A outra fake news não tem muito a ver com as vacinas, mas tem a ver com o tratamento, tal do tratamento precoce usando cloroquina, hidroxicloroquina e outros medicamentos do tipo. Olha, já foram realizados vários estudos científicos com esses remédios, estão inclusive sendo realizados novos estudos com esses remédios. Mas até esse momento não há comprovação nenhuma de que eles funcionem para curar ou para evitar que você pegue Covid. Não me leva a mal, é claro que seria melhor não só para os médicos e para os cientistas, mas para todo mundo que já tivesse um remédio que é aprovado e usado para outras doenças que também servisse para a Covid-19. Mas infelizmente não existe. As vacinas são as únicas testadas e aprovadas para combater o coronavírus no momento. Ficar inventando ou compartilhando mentiras sobre elas não vai ajudar ninguém. E esse foi o primeiro Exposed aqui do Política Sem Testão. É um novo quadro do canal para desmentir as fake news que estão sendo compartilhadas por aí nas redes sociais. Então lembre-se, antes de compartilhar uma mensagem ou informação que você recebeu no WhatsApp, no Facebook, no Twitter ou qualquer outra rede social, pesquise para saber se é verdade. Compartilhe apenas informações de fontes confiáveis, sejam elas autoridades de um assunto específico, jornais ou portais de notícias sérios, ou até de agências de checagem de fatos. Todas as informações que eu falei aqui para desmentir essas notícias falsas, eu tirei das principais agências de checagem de fatos do país. Todas as checagens, matérias e sites que eu usei para fazer esse vídeo estão aqui na descrição para você conferir. E de novo, não acredite em tudo que você vê na internet, cheque sempre. Tá? No caso da Covid-19, uma mentira pode ser prejudicial não só para a sua saúde, mas também para a saúde de quem você ama. E mesmo que você já tenha tomado vacina ou que você já tenha tido a Covid, siga as orientações das autoridades de saúde, mantenha o distanciamento social, use máscara, evite aglomerações e higienize sempre as mãos. Cuide-se. Quanto mais a gente colaborar, mais rápido a gente sai da situação ruim que a gente está passando. Se você vê alguma fake news que você acha que vale a pena a gente comentar aqui no canal, pode mandar no nosso e-mail, no politicasemtestão@gmail.com. Aproveita para compartilhar esse vídeo para espalhar informação de qualidade, que é a nossa principal arma contra as fake news. E é claro, se você gostou, clica no joinha para demonstrar o seu apoio, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade da gente. E a gente se vê no próximo vídeo do Política Sem Testão. Um abraço!